O Mothman é uma figura lendária que surgiu em torno de eventos ocorridos em Point Pleasant, Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, na década de 1960. O evento mais notável foi a tragédia da ponte Silver Bridge, que desabou em 15 de dezembro de 1967, ceifando 46 vidas. O Mothman é descrito como uma criatura alada com olhos vermelhos brilhantes, corpo cinza e marrom, asas semelhantes à de uma mariposa. Testemunhas afirmam ter visto Mothman antes do desastre da ponte, levando à especulação sobre sua possível ligação com eventos catastróficos. Se você curte o mistério, eventos sobrenaturais e conspiração governamental, você está no lugar certo. Eu vou te mostrar um jogo que tem todos esses elementos. Então vamos mergulhar de cabeça em Mothman 1966. Eu sou Externo, você está no canal Old Gamer e vamos nessa. Histórias e lendas em torno de mariposas são muito comuns, sendo elas mensageiras espirituais, algumas vezes trazendo boas notícias e outras vezes nem tanto. Algumas vezes podendo até prenunciar a própria morte. Para a gente poder contextualizar todo o ambiente do jogo, vale a pena a gente ressaltar alguns fatos históricos. Na verdade, não existem relatos oficiais feitos à polícia ou registros governamentais específicos sobre a presença do Mothman em Point Pleasant. Essa lenda é predominantemente baseada em relatos de testemunhos oculares e experiências pessoais, muitas das quais foram documentadas pelo jornalista John Keel no livro As Profecias de Mothman. Livro esse que mais tarde se tornou um filme. E como não podia deixar de ser, acabou se tornando também um videogame. As histórias sobre o Mothman foram amplamente difundidas pela comunidade local, ganhando atenção nacional e eventualmente internacional. No entanto, a natureza das narrativas é predominantemente folclórica e paranoica, e não há evidências físicas ou documentação oficial que comprovem a existência da criatura ou suas alegadas interações com a comunidade local. Ainda assim, é importante ressaltar que existe uma estátua do Mothman na cidade de Point Pleasant, que é justamente onde há um festival em torno da criatura. Na época dos avistamentos, não foram encontradas evidências tangíveis, fotografias ou vídeos que documentassem a presença do Mothman. Além disso, as investigações oficiais sobre a tragédia da ponte Silver Bridge não mencionaram a criatura como causa ou fator contribuinte para o desastre. É importante salientar também que nenhuma pessoa jamais foi ferida pelo Mothman, esse tendo o papel principal como mensageiro, e normalmente mensageiro de mensagens ruins. E é envolto nesse enredo que a gente inicia o nosso jogo Mothman 1966. Ele é uma graphic novel ou um romance visual criado pelo autor Nico Sarantires e pelo artista Fernando Martinez, que definiram seu jogo como uma pixel pulp, que nada mais é do que uma aventura interativa. O jogo foi desenvolvido pela LCB Game Studio e traz uma história bem envolvente e muito misteriosa, com algumas coisas que vão agradar principalmente àqueles que gostam do sobrenatural, conspirações e alienígenas. O jogo apresenta controles bem simples, quase como um point and click. E o jogo não tenta esconder de você que o mais importante aqui é a narrativa desde o começo, fazendo com que alguns combates não sejam claramente o ponto forte do jogo. Infelizmente, o game ainda não tem uma versão em português, mas os desenvolvedores já disseram que estão trabalhando nisso e que o português está no topo da lista dos novos idiomas a serem introduzidos no game. Esse jogo você vai ter que tomar algumas decisões para poder avançar, e algumas delas podem resultar na sua morte. Então as tentativas e erros estão bem presentes nesse game. Você vai entrar nessa aventura controlando 3 personagens. O dono de um posto de gasolina, Holt, que aparentemente esconde muito mais coisas do que você imagina, e um casal de namorados de faculdade, Lee e Victoria. Há também um personagem secundário, que é um escritor, Low Hill. Infelizmente, esse escritor não é controlado, mas de fato acaba enriquecendo a narrativa do jogo. Você inicia o jogo como Holt, trabalhando até a tarde no seu posto de gasolina e tenta matar o seu tempo jogando paciência, um jogo que foi ensinado pela sua avó. Quando inicialmente ele recebe a visita de 3 homens de preto, e entram ao posto de gasolina e começam a fazer perguntas bem esquisitas sobre o baralho que ele usava.
Enquanto Lee e Vitória, esses estão dirigindo e precisam parar justamente nesse posto de gasolina, e é aí que todos eles se entrelaçam. Infelizmente esse jogo é bem curto, tendo uma duração máxima de 2 horas, então não dá para falar muito da história sem dar spoilers, sendo a história o ponto forte do jogo, mas a gente não pode deixar de falar do visual do jogo, que é bem peculiar e muito próprio. A escolha de paleta de cores remete aos computadores dos anos 80, e funciona muito bem com uma pixel art muito bonita. Todo o visual acaba traduzindo muito bem as revistas pulp dos anos 60, criando todo o clima de mistério e fazendo a gente ficar preso no jogo do início ao fim. Embora ser um jogo curto seja um ponto negativo, por outro lado pode ser um ponto positivo, porque ele faz a gente querer mais. E isso o jogo faz muito bem, deixando algumas pontas soltas, o que dá a entender de que alguns mistérios ainda podem ser aprofundados. Para concluir, se você gosta de uma boa narrativa, uma história bem especulativa, conspirações e o sobrenatural, com certeza essa aqui é uma história que pode te prender por um bom tempo. Eu sou meio suspeito para falar porque eu sempre fui bem interessado na história do Mothman, e foi isso que me levou até o jogo, para falar a verdade. E o meu objetivo era basicamente te apresentar o jogo e te deixar curioso para jogar ele também. Então tá aí, a semente foi lançada, eu espero te ver no próximo vídeo então. Grande abraço, valeu, fui, tchau.